e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias no livro dos Salmos. E nós vamos então dar continuidade à exposição deste livro, que tem muito a nos ensinar, certo? Salmos, capítulo 3, a partir do verso de número 1, nós vamos acompanhar aquilo que Deus levantou vários homens para falar através dos séculos, através da sua palavra. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Salmo de número 3. E eu gostaria de fazer apenas uma introdução para nós entendermos o contexto específico deste Salmo. Um contexto que tem muito a dizer para que possamos, então, compreender de fato aquilo que o salmista está relatando neste Salmo. Bom, como eu disse, hoje nós vamos dar continuidade a este livro, e este é um manancial teológico para todos aqueles que querem se aproximar do Senhor. Bom, se não sabemos como nos aproximar de Deus em oração, este livro, ele nos ensina a ter um íntimo relacionamento com Deus através da oração. Se estamos aflitos, este livro, ele traz paz àquele coração que está aflito. Se estamos preocupados por alguma situação, este livro acalma a tempestade. Se estamos desanimados, esse livro nos enche de ânimo e nos leva para perto do Senhor. Bom, meus irmãos, como eu disse outrora, Lutero já havia dito, e ele disse com razão, que o livro dos Salmos ele é um compêndio de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, ou seja, ele é um manancial teológico, e devemos desta forma nos deleitar neste livro, para aprendermos mais de Deus, para conhecermos mais a Deus. Nós devemos gastar tempo com este livro para que tenhamos um crescimento espiritual, para que tenhamos um crescimento saudável e para que possamos entender como Deus fala conosco e como então nós podemos falar com Deus. Por isso este livro é importante, por isso este livro é de grande importância para nós. Mas vejam bem, meus amados, embora este livro seja rico em seus conselhos e ensinamentos, jamais podemos deixar de olhar para os outros livros que compõem o cânon bíblico. Bom, mas pastor, o que é cânon bíblico? Deixa eu colocar para vocês brevemente o que vem ser essa palavra bem citada nas igrejas, mas pouco explicada em alguns recintos. Cânon bíblico. Cânon, ele é a expressão que designa o conteúdo das Sagradas Escrituras. A palavra cânon, ela vem da palavra grega cânon, que significa vara reta, régua ou regra. Ou seja, aplicado às Escrituras, o termo designa os livros que se conformam à regra e os meios de Deus. Ou seja, a inspiração e a autoridade das Sagradas Escrituras. Essa expressão ela foi usada pela primeira vez no século IV por Atanásio, um dos pais da igreja. Ela foi usada por ele com o intuito de dar esse sentido, ou seja, então os livros foram chamados de livros canônicos, ou seja, livros que foram inspirados por Deus e que compõem aquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia. Então, quando você ouvir essa expressão cânon, está falando de livros que foram inspirados por Deus e eles são repletos e cheios de autoridade do próprio Deus. Então, quando você ouvir falar dessa expressão, você já sabe o que significa, então, cânon. Bom, o Salmo 3, ele é um salmo de muita importância para a vida cristã. Por quê, pastor? Assim como todos os salmos, este salmo tem muito a nos ensinar. Nós vamos ver salmos de lamento, nós vamos ver salmo de exaltação, nós vamos ver salmos de peregrinação, porque o livro dos salmos ele é composto de vários tipos de salmo que foi escrito através dos textos que acompanhavam o povo de Deus em suas trajetórias. Então, como eu disse, o livro de Salmo, ele é um salmo muito importante. E este salmo específico, ele é um salmo de lamento, pois nele o salmista, veja bem, ele expressa a dor de uma circunstância existente no interior da sua própria casa. Por isso ele é um salmo de lamento. Neste relato, o salmista fala a respeito de uma conspiração que estava nascendo dentro de sua própria família. Nesse Salmo de número 3. Desta forma, então, nós precisamos olhar atentamente para o conteúdo destes salmos, para que possamos, então, aprender com ele. E certamente, meus irmãos, nós seremos desafiados, porque o conteúdo deste salmo, ele é maravilhoso.
Muitos já passaram ou estão passando por problemas semelhantes que aparecem neste salmo. Problemas que tendem a minar o convívio entre pessoas, problemas que, consequentemente, podem gerar a desunião e até mesmo a quebra de relacionamentos de pessoas próximas, que na maioria das vezes é algo desnecessário. Na maioria das vezes é algo que pode ser solucionado através do conhecimento, através do relacionamento com Deus e de sua palavra. O problema é que os relacionamentos quebram e não são atados por conta das pessoas não terem conhecimento da palavra de Deus, não terem proximidade com a palavra de Deus. E quando elas não têm proximidade com a palavra de Deus, eles vão usar qualquer subterfúgio para tentar resolver o problema, menos aquilo que de fato resolveria, que seria a palavra de Deus. Quanto a isso, a mensagem do Salmo 3 leva-nos então a uma íntima dependência de Deus e um sólido relacionamento com Deus, um relacionamento que ele tende a fortalecer a vida cristã e solidificar a sua vida na rocha, ou seja, em Cristo Jesus. É interessante notar que neste salmo há uma circunstância que veio não de inimigos de fora, mas veio daqueles que estavam mais próximos, inimigos de dentro, acontecimentos que aconteceram na vida de Davi, que marcou a vida dele. E por isso nós devemos prestar atenção no que a história acerca de Davi diz, para que possamos então entender esse salmo. Todos nós conhecemos e sabemos que quando Davi adulterou com Batseba, ele não só adulterou, ele adulterou, arquitetou a morte do marido de Batseba, para se casar com a viúva. E a disciplina de Deus trouxe dias amargos para a vida de Davi, por conta deste erro, por conta deste pecado. Como sabemos, Deus perdoou Davi, mas as consequências do seu pecado, da sua vida, Deus não tirou. Quanto a isso, devemos entender como um alerta para a nossa realidade, para a nossa sociedade e para nós. Afinal de contas, muitas vezes nós pecamos, quebramos os decretos de Deus, de sua palavra, e isso acontece, meus irmãos, por não estarmos nutrindo um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque se estivermos nutrindo um verdadeiro relacionamento com Deus, nós entenderemos aquilo que o Salmo 119, verso 105 diz, que ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os teus caminhos. Ou seja, é a palavra de Deus que guia a vida do crente. É a palavra de Deus que conduz a vida do crente a uma vida superlativa para a glória de Deus, a uma vida que exalta a Deus em todos os aspectos. Não só quando nós estamos no culto, não só quando nós estamos na igreja, mas em todo lugar em que estivermos, nós somos chamados para glorificar a Deus em toda e em qualquer circunstância. Bom, e aqui cabe então uma advertência para cada cristão. Da mesma forma que Deus perdoou Davi, ele também perdoa os nossos erros. Mas com certeza as consequências desses erros não serão apagadas. Ao olharmos para a casa de Davi, vemos que Amnon violentou a sua irmã Tamar, e como consequência deste ato, o seu irmão Absalão o assassinou e logo gerou uma conspiração contra Davi. Com o passar dos anos vieram mais problemas na casa de Davi. Salomão mandou matar o seu irmão Adonias, e a partir disso então os problemas só cresceram na vida de Davi. Nós ouvimos sempre falar do Davi que venceu o gigante, o Davi que matou o urso, o Davi que Deus exaltou. Mas os problemas que aconteceram na vida de Davi? Muitas das vezes as pessoas passam por cima, e não devemos. Porque Davi teve problemas na sua vida, Davi teve problemas na sua família. Como eu acabei de dizer, Salomão mandou matar o seu irmão Adonias, e a partir disso os problemas só cresceram. Como vemos, essas são apenas algumas das consequências do pecado cometido lá atrás. Davi levou Batseba ao adultério, depois disso ele adulterou, ele arquitetou a morte de Urias, seu marido, para poder casar-se com ela e tentar então encobrir o seu erro. Veja bem, ele fez tudo de forma achando que ninguém descobriria, que ninguém saberia do problema. Ele achava que estava tudo ok, mas quando ele menos esperava, Deus manifestou a sua glória através da vida do profeta Natã. Então o profeta Natã o confronta. O pastor Leandro falou disso em um dos seus sermões,
2 sermões atrás, o pastor Leandro citou essa história do profeta Natã e Davi. Este erro e a negligência trouxeram grandes problemas para a casa de Davi, como podemos ver. Então, neste contexto, meus irmãos, vemos claramente que o relacionamento de Davi com Absalão já estava estremecido há vários anos. Em certa ocasião, no decorrer de 2 anos, Absalão ele preparou um banquete e convidou os filhos do rei. Durante a festa, quando Amnon estava já embriagado, então Absalão ele ordenou os seus servos que assassinassem Absalão. Ou seja, novamente, ele arquitetou de maneira que ele estava literalmente fora dos caminhos do Senhor, fora da presença do Senhor. Esta atitude causou então a fúria de Davi, causou ódio em Davi, e então ele passou a perseguir Absalão, ou seja, o seu filho. Ele passou a perseguir Absalão, o que causou a fuga de Absalão de Israel, buscando abrigo com o seu avô materno. E durante 3 anos, mas devido à insistência de Joabe, então Absalão volta para Jerusalém, mas é proibido de ver a face do rei. Então, 2 anos depois disso, Absalão ele manda um recado para o rei, ou seja, para o seu pai, dizendo que preferia a morte a ficar sem vê-lo. Davi então consente em recebê-lo no palácio, dá-lhe um beijo na face, mas não lhe dirige uma palavra sequer. Ele simplesmente dá-lhe um beijo em sua face e não lhe dirige nenhuma palavra. Absalão então ele sai do palácio e 4 anos depois ele arquiteta um plano para conspirar contra o seu pai. Através da mentira, Absalão, então, ele consegue aliciar uma multidão ao seu redor, uma multidão que faria, então, uma conspiração contra o rei Davi. A consequência disso é um exército rebelde, fortemente armado, com um aparato militar, que entra em Jerusalém para matar o pai, ou seja, o rei, e tomar o trono, gerando, então, uma insurreição e uma revolta armada em Israel. A partir do momento em que Davi se dá conta dessa conspiração, ele precisa então sair às pressas da cidade, e isso acontece na calada da noite, conforme vemos em 2 Samuel capítulo 15. Ele sai descalço, chorando com o rosto coberto. Assim ele cruza o vale do Cédron, sobe o monte das oliveiras e ruma para o deserto. Nesta fuga desesperada de Davi, então, ele tem um momento de vergonha. O rei é amaldiçoado por Simei. Quem era Simei? Mas, mesmo ele sendo amaldiçoado por Simei, ele é abençoado por Deus. E neste momento, ele já não é mais unânime em Israel. Ele não tem um apoio militar, mas tem os seus aliados fiéis. E, sobretudo, ele tem a presença de Deus. Aqui, então, nós vemos, nesse contexto, meu irmão, o cuidado que Deus tem por aqueles a quem Ele chama. Deus sempre cuida daqueles a quem Ele chama. Não importam as circunstâncias que um verdadeiro servo de Deus venha passar. O importante é ele ter e estar na presença de Deus, pois Ele é refúgio e fortaleza, conforme o Salmo 46, verso 1 e 3. Assim, nós vemos então que alguns comentaristas dizem que provavelmente esta foi a noite mais escura e sombria na vida de Davi. E aqui eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, porque ele diz o seguinte, que apesar de ele estar travando uma batalha com o seu inimigo, esta seria uma batalha em glória. Por quê? Pois o seu inimigo era seu filho, de forma que ganhar a guerra significava matar o filho, mas perder a guerra significava ser morto pelo próprio filho. Por isso era uma batalha em glória. Quão difícil deve ter sido a tomada da decisão? Entro numa batalha para matar o meu filho, ou entro numa batalha para ser morto pelo meu próprio filho? Imagine a situação do rei Davi neste momento. E aí nós vamos começar a entender por que ele escreve o Salmo com esse teor. Então, o que fazer? Conforme o contexto desse Salmo, vemos que as maiores crises na vida de uma pessoa não são as que vêm de fora do seu convívio, mas aquelas que estão dentro da sua própria casa. As pessoas se preparam e se armam para aqueles que estão lá fora, mas quando o olho do furacão está dentro do seu próprio lar, aí é que a coisa aperta, aí é que a coisa fica complicada. Quanto a isso, nós devemos estar então preparados e voltados plenamente para o Senhor.
o Criador de todas as coisas. E quando nós estamos preparados, o que eu quero dizer é que nós devemos agir preventivamente para que o nosso lar seja um lugar de refúgio e paz, e não um lugar de conflito e guerra. Meus irmãos, tendo este contexto em mente, então agora nós podemos entender aquilo que o salmista vai dizer no Salmo. E o Salmo em apreço é o Salmo de número 3. E eu vou dividir ele em 4 partes para que nós possamos entender bem esse Salmo. Primeiro, nós vamos ler conforme nós vamos discorrendo o sermão. Bom, eu gostaria de orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te magnificar, nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, por ter esta compreensão, ó Pai, do contexto deste Salmo. Que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, possa nos conduzir a entender a altura, a largura e a profundidade deste Salmo, para que possamos então, ó Deus, aplicar em nossas vidas e vivermos de maneira que o Teu nome seja glorificado em toda e em qualquer circunstância. Abençoa-nos, ó Pai, é o que eu Te peço, em Cristo Jesus. Vamos ler os versículos de número 1 e número 2 do Salmo de número 3, que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Vejam bem, salmista Davi, ele começa analisando ele começa escrevendo esse salmo, e ele destaca 2 fatos de grande importância para a vida do crente. Davi, então, ele começa com um clamor a Deus, ele se coloca diante do Senhor, apresentando uma situação complicada, e ele diz: como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Aqui, meus irmãos, Davi abre o seu coração diante de Deus. Ele abre a sua alma diante de Deus. Ele sente, então, na pele a dor da traição dentro da sua própria casa. E o pior é que a oposição não é só do seu filho Absalão. A oposição, ela também vem do seu povo que se une ao filho. Imagina a situação deste rei, imagina a situação de Davi agora, e por isso ele se volta para Deus em sincera adoração, em sincero clamor. Veja bem, e a união do povo com este filho rebelde causa então a perca da força e a redução dos seus aliados. Vai desconstruindo os aliados que Davi tem em sua vida. Aqueles que se rebelam vão aumentando cada vez mais. E assim vai sofrendo consequências políticas, consequências militares, diante de uma insurreição promovida por seu próprio filho. Imagine como deveria estar a vida e o coração de Davi. E nós vamos ver registrado isso em 2 Samuel capítulo 15, versos 12 e 13. Este acontecimento que o profeta Samuel registra, ele deve ter sido estarrecedor para o rei Davi. A traição do filho, a deslealdade dos líderes e o abandono do povo. E não somente isso, mas também vemos que Davi ele é amaldiçoado por Simei. Quem era Simei? Simei, ele era filho de Gera, que fazia parte do clã do rei Saul. Ou seja, era uma pessoa de uma certa importância no reino. Então, nós vamos ter, porque ele fala, são muitos os meus inimigos. Ele está se referindo ao filho, ao povo, e todos aqueles que estavam se levantando contra ele para destruir o seu reino. Amados, as palavras de maldição que as pessoas estavam lançando para Davi eram terríveis. Eram terríveis. No que diz respeito ao acontecimento, devemos atentar para aquilo que Charles Haddon Spurgeon fala a respeito deste acontecimento. Veja bem que as dificuldades sempre vêm em pencas, e que os problemas sempre têm uma família que seguem eles. Sempre vêm em grande quantidade. Problemas nunca vêm aos poucos. Eles demoram para vir, mas quando vêm, chegam a tirar o nosso chão. Chega a tirar a expectativa que temos de como vamos solucionar tais problemas. Em outras palavras, o que o Spurgeon está dizendo é que na vida cristã, haverá circunstâncias que o crente não terá controle. Isso é importante para nós. Haverá circunstâncias que o crente não terá controle. Aí, então, é o momento de olhar para Deus e
e se colocar diante dele em total confiança no Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando os problemas virem, não tente resolver os problemas com a força do seu próprio braço. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Ele é quem pode resolver problemas insolúveis. Ele é quem pode resolver problemas que nós não damos conta de resolver. Nós precisamos entender que nós somos humanos, nós somos limitados, mas nós servimos um Deus que é soberano e Ele é ilimitado. E Deus sempre vai agir além daquilo que nós pedimos ou pensamos, é o que a sua palavra diz. Nós pedimos A, Deus age, B, C, D, o abecedário inteiro, e nós ficamos surpresos, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Spurgeon levanta uma questão de suma importância nessa colocação dele. Olha o que ele diz. Ele diz que nós devemos recordar os exércitos incontáveis que atacaram o nosso Redentor divino, legiões dos nossos pecados, hostes de demônios e multidões de dores físicas, os exércitos das desgraças espirituais e todos os aliados da morte e do inferno que se colocaram contra o Filho de Deus para tentar impedir a obra da redenção. Meus irmãos, nessa colocação de Spurgeon, ainda nós devemos e precisamos acrescentar aquilo que a história nos conta de forma extraordinária. Bom, a história, nela nós vemos que foram muitas as tentativas de tentar impedir o Senhor dele se direcionar até a cruz do Calvário. E a mais evidente dela é aquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11, que é a tentação de Jesus no deserto. Ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado pelo diabo para não ir até a cruz. Esse era o intuito da tentação, que ele se abdicasse do ato de ir para o Calvário. Mas ali, como a história mostra, nós sabemos que ele triunfou sobre todas as investidas de Satanás e contra todas as investidas daqueles que tentaram impedir a obra da redenção. Mas então, ainda neste verso, nós vemos, em segundo lugar, que Davi ele se dirige ao Senhor dizendo que são muitos os que questionam a soberania de Deus, pois eles dizem que em Deus não há salvação para ele, no caso se referindo ao rei Davi. Em Deus não há salvação para ele. Era essas pessoas que estavam com ultraje diante do rei Davi. Meus irmãos, deste verso temos um grande ensinamento para as nossas vidas, porque aí nós podemos comparar com aquilo que aconteceu com Jó. Lembram daqueles dois servos que chegaram diante de Jó, o acusando, e vieram julgar o servo do Senhor, dizendo que ele tinha pecado e por isso ele estava sofrendo toda aquela circunstância da sua vida? Duas pessoas que vieram do seu convívio e o acusaram dele estar em pecado diante de Deus. É a mesma situação que está acontecendo aqui neste salmo com Davi. Davi está abrindo seu coração. E ao olharmos para o relato do salmista, nós vemos ele dizer que estavam se tornando mais numerosos do que nunca. O problema só aumentava. O problema não estava parando. Quando ele estava mais perto, o problema estava aumentando mais e mais. E aí se tornava mais problemas ainda. E aí, nós precisamos olhar para aquilo que Duarte Lima Moody diz. Olha o que ele diz. Uma situação muito perigosa que gerava uma consequência física e um perigo estarrecedor. Uma consequência física e um perigo estarrecedor. E o perigo estava na afirmação de que Deus não havia condições de dar salvação para ele. Ou seja, havia palavras de desprezo, palavras de zombaria dos seus adversários, que eram consideradas diante de Davi, que em Deus não havia salvação para Davi, que ele não podia esperar em Deus, que Deus não faria nada. Essa era algum dos tipos das acusações que os adversários de Davi estavam lançando contra ele. Eles diziam que Davi não podia ser ajudado por Deus. Nesta mesma linha de pensamento, o pastor Hernandes diz que o rei enfrentava comentários insolentes, acusações levianas, e que Deus o havia desamparado e nem mesmo podia livrá-lo da morte. Veja bem como as pessoas se colocavam diante de Deus para acusar Davi, os seus inimigos. Nas palavras de Purkaiser,
essa era uma rebelião não apenas política, meus irmãos, porque, afinal, o desejo de Absalão era tomar o trono. Mas a acusação aqui não era apenas política, mas era uma rebelião de cunho religioso, que foi desenvolvida pela influência da mãe pagã de Absalão, que aparece lá em 2 Samuel, capítulo 3, verso 3. E também da consequência do exílio de 3 anos que ele passou na casa do seu avô, em Guessur, também registrado em 2 Samuel, capítulo 13. Isso que pode ter causado, então, a apostasia de Absalão e o desejo dele substituir a adoração do Deus verdadeiro por um Deus cananeu, que era o Deus que a mãe de Absalão servia. Veja bem, ele se ausentou de Jerusalém, ele foi para um exílio, conviveu com as pessoas que não tinham relacionamento com Deus, e logo então ele estava se apostatando. Ele se apostatou da fé, então ele estava não mais servindo um Deus verdadeiro, mas ele estava passando a servir um Deus cananeu. Isso era uma afronta, isso era uma calamidade, porque viver de forma apóstata e ainda se levantar contra o Deus seria um problema grande, seria um problema estrondoroso. Mas a conspiração não para aí. Eles acusam Davi de ser abandonado por Deus. Isso era um ultraje, porque Deus já tinha acompanhado Davi por vários momentos em sua vida, por várias situações em sua vida. Pois o abandono de Deus era a crise mais medonha e a derrota mais amarga e o maior sofrimento que uma pessoa poderia passar. Spurgeon diz que a mais amarga de todas as tribulações é ser levado a temer que não há ajuda em Deus para a salvação. É ser um cristão, veja bem, a ideia aqui é a mesma, é quando um cristão começa a desacreditar daquilo que Deus fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus, achando que ele pode perder a sua salvação. É a pior coisa que uma pessoa pode declarar, ou seja, é como se ele estivesse dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário foi ineficaz. Quando o cristão tem esse posicionamento de dizer, não, achando que ele perdeu a sua salvação, é como se ele não confiasse naquilo que Cristo fez. Ou seja, ele não conhece o Deus que fez o que fez para salvá-lo. Era isso que estava acontecendo com o rei. Ele estava sendo acusado de ser abandonado por Deus, e isso é pior do que ser menosprezado pelos homens. E a lição mais clara que nós aprendemos nesses 2 versos é que podemos tirar, ou seja, deixa eu reformular aqui. A lição mais clara que podemos então tirar desses versos é como se as pessoas estivessem acusando do rei Davi, dizendo que não havia salvação para ele. E então, neste momento, nós devemos olhar para o alto e pôr a nossa confiança totalmente em Deus e na obra da redenção que foi realizada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele se entregou voluntariamente para que você tivesse vida, para que você fosse livre da morte, para que você tivesse expectativa de vida eterna. Ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou de forma única, de forma singular, de forma ímpar, para salvar pobres pecadores, eu e vocês. Ele se entregou para salvar as nossas vidas. Meus irmãos, só podemos compreender o ato da redenção através do poder do Espírito Santo, pois é Ele quem nos conduz à verdade da sua palavra. Quando lemos a palavra de Deus e não entendemos a palavra de Deus, nós devemos clamar a ajuda ao Espírito Santo. Devemos lembrar que Ele é o autor da palavra de Deus na vida daqueles homens que escreveram a palavra de Deus. Ele inspirou, Ele conduziu. Então, quando nós temos a dificuldade, claro, nós podemos estudar, nós podemos procurar comentários, nós podemos procurar auxílio pastoral, mas nós devemos, com toda a força, depender do Espírito Santo de Deus, para compreendermos a altura, a largura e a profundidade da palavra de Deus. E então nós vamos para o nosso segundo ponto
deste salmo, que são os versos 3 e 4, que dizem: porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Meus irmãos, Deus, ele é a nossa providência e socorro. É isso que Davi está nos ensinando. A tua providência, o teu socorro está em Deus. Não está em mim, não está no pastor Leandro, não está num amigo que você tem como estima. A tua providência e socorro deve estar em Deus. Ele é quem provê, ele é quem socorre. Aqui nesse verso, vemos que Davi é um homem governado não por sentimentos e circunstâncias, mas ele é governado pela fé. O verso começa com uma maravilhosa expressão de confiança. Ele diz: porém tu, Senhor. Em meio a grandes problemas, ele se lembra que Deus é um escudo para protegê-lo. O Senhor é a sua glória para restaurar a sua dignidade. É o que exaltas a sua cabeça para lhe dar nova coragem em meio a tais circunstâncias. Meus irmãos, e ainda eu devo mencionar aqui para vós que esta é uma atitude adversativa, a expressão porém, e ela tem muito a nos ensinar nesse texto. O autor, Davi, ele coloca isso de forma proposital. Ele não usa essa expressão de forma aleatória. Ele usa essa expressão adversativa de forma proposital. E ela tem muito a nos ensinar isso no que diz respeito ao conteúdo dos versos que seguem. Pois ele diz: os pés do rei estão no vale, mas o seu coração está em um lugar seguro. Seus adversários são muitos e eles são insolentes, mas Deus é o seu escudo e o seu socorro. E ele é um socorro bem presente na angústia, conforme vemos no Salmo 46, verso 1. É aquele Deus que está sempre ao teu lado para lhe guardar, para lhe conduzir, para lhe abençoar e também para te corrigir. E também para te puxar a orelha e te trazer para perto dele. Ele não é só um Deus que abençoa e quando as coisas vão mal ele deixa as coisas indo. Não, ele é um Deus que ele te abençoa sim, ele cuida de você sim. Mas quando é o momento dele te puxar a orelha e trazer para perto, ele vai fazer, porque ele é o Deus que ama. É assim, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que cuida, é um Deus que traz para perto a fim de que o nome dele seja glorificado. Vejam bem, meus irmãos, seus adversários eram insolentes e eles eram em grande quantidade. Muitas vozes estavam chegando aos ouvidos dos servos de Deus para assustá-los, como aconteceu com o rei Davi. A fé, então, ela deve ser firmada na rocha, que é Jesus Cristo, e assim eles eram, então, fortalecidos pelo poder da palavra de Deus, na caminhada da fé até a Nova Jerusalém. A palavra de Deus, meus irmãos, é ela quem nos fortalece. É ela quem nos conduz a caminhar uma vida cristã, de maneira que nós glorifiquemos a Deus em tudo, de maneira que nós tenhamos atitudes, seja ela das mais simples ou das mais complexas, a glorificar a Deus. Nós devemos ter isso em mente, que tudo o que fazemos, em ações ou em atitudes, deve ser feito para a glória de Deus. E quando não for feito para a glória de Deus, você deve parar e pensar: será que o que eu estou fazendo vai glorificar a Deus? Será que o meu comportamento vai exaltar ao Senhor que me salvou? Será que o meu comportamento vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus ou eu me distancie de Deus? Nessa situação, Davi estava em crise. Ele poderia ter vários comportamentos, mas o comportamento dele foi certo. Ele se voltou para Deus em oração, ele se voltou para Deus porque Deus era um lugar seguro. Deus era um lugar seguro. Aqui, nessa porção do texto, então, devemos compreender que Deus é o nosso protetor. Deus é a segurança de Davi, e a expressão escudo, nós devemos prestar atenção nela, porque ela foi usada pela primeira vez quando Deus se revelou a Abrão, lá em Gênesis capítulo 15, verso 1, quando ele diz: eu sou o teu escudo. O próprio Deus falando com Abrão, lá atrás no comecinho da Bíblia, eu creio que muitos conhecem o texto. Deus chamou ele e ele disse: eu sou o teu escudo. Você já pensou, meus irmãos? E é isso que nós temos que ter em mente: Deus é o teu escudo.
Deus é o nosso escudo. E Davi, então, ele usa essa expressão neste salmo de maneira a glorificar a Deus. Devemos lembrar que Davi conhecia as Sagradas Escrituras. Então, ele não usa a expressão de forma aleatória novamente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é um conhecedor da palavra de Deus. Ele é um conhecedor dos escritos sagrados. Ele é um homem que vive os escritos sagrados. Isso não quer dizer que ele não veio errar na sua vida. Ele errou, mas ele se voltou para Deus. E por isso ele era considerado como um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, Deus, ele é o nosso protetor. Assim devemos então confiar nele, confiar nesse Deus e saber que ele é o Deus que cuida de forma plena. De forma plena. Devemos saber que os dardos inflamados do maligno serão apagados neste escudo, que é o nosso Deus. E aí nós devemos concordar, e eu concordo com o que o pastor Hernandes diz, porque ele diz que a espada do maligno, ela não atingirá o nosso peito, porque Deus é o nosso escudo. As afrontas virão, mas Deus é o teu escudo. As dificuldades virão, mas Deus é quem te sustenta. Deus é quem cuida, Deus é quem age, e Deus é quem manifesta a sua glória de maneira plena. Deus não é apenas escudo, mas é também a nossa glória, é o que o Salmo diz. Isso é um ensinamento extraordinário para nós como servos de Deus, pois em Cristo Jesus devemos compreender isso plenamente, que Deus, ele é a nossa glória. Deus, ele é aquela pessoa que está perto de você a todo tempo e que simplesmente nós devemos simplesmente adorá-lo, glorificá-lo pelo que ele é. E nós fomos ensinados através da oração que todos conhecemos, através da oração do Pai Nosso. Jesus ensinou os seus discípulos. O começo da oração que ele fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está se direcionando ao Pai que está nos céus. E ele era o Filho de Deus. E ele se direciona àquele que está no céu de santificado é o teu nome. O que ele está dizendo? Que ali há uma separação entre aquilo que é material, daquilo que é imaterial, ou seja, daquilo que é carnal, daquilo que é limitado, daquilo que é ilimitado. Deus é santo e ele habita em um lugar inacessível. Deus é santo. Nós não somos santos. Nós erramos, Deus não erra. Nós falhamos, Deus não falha. Mas muitas das vezes o homem se coloca no lugar de Deus, e achando que ele tem condições de agir como Deus. E aí nós temos um problema sério. Devemos lembrar que Deus é a nossa glória. E como eu disse, esse é um ensinamento que os servos de Deus em Cristo Jesus devem compreender. Nós precisamos entender isso. Assim como a glória de Davi não era o trono, nem mesmo a coroa ou suas riquezas, mas o próprio Deus. Deus deve ser o tudo na vida de cada cristão. Quem Deus é na sua vida? E quem você é em Deus? Quem Deus é na sua vida? E quem você é diante de Deus? Quando você não está no culto, quando você está nos lugares mais distantes, quando você está nos lugares mais fáceis de errar, quem é você em Deus e quem é Deus em você? Nós devemos parar e pensar a respeito disso. Vejam bem como eu disse, Davi poderia perder tudo, meus irmãos. Ele poderia perder o palácio, ele poderia perder a coroa, ele poderia perder até a própria vida. Mas Deus jamais deixaria de ser a sua maior riqueza, ou seja, a sua glória. E a parte final deste verso é a manifestação da glória de Deus em favor daqueles que ele chamou e daquele que eles ama. O salmista diz: Tu és o que exaltas a minha cabeça. Deus é aquele que nos coloca de pé quando caímos. Ele levanta quando estamos nocauteados pelas circunstâncias da vida. Quando inimigos insolentes nos atacam, é Ele quem nos protege, como aconteceu com Davi. Deus é quem nos dá o livramento e nos faz hastear a bandeira da vitória para a glória do seu próprio nome. É Deus quem cuida do seu povo, é Deus quem exalta o seu povo e é Deus quem direciona o seu povo. O texto inteiro, então, demonstra que o rei se dirige ao Senhor em um sincero clamor, demonstrando que jamais fora tão abalado pela adversidade daqueles que estavam acusando e humilhado por escárnios daquelas pessoas ímpias, ao ponto dele ver-se impedido de expressar a sua fé, de tanta afronta que ele estava sofrendo. Ele começou a se questionar.
Ele começou a se perguntar. Mas por mais difícil que fosse a situação do salmista, ele repousaria em Deus. Ele descansaria em Deus. E aqui nós vemos então como Deus zela, como Deus é um porto seguro daqueles que se voltam para Ele. Davi se voltou para Deus. E ele descansou porque Deus era o seu porto seguro. João Calvino diz algo muito interessante a respeito deste verso. Ele diz que por isso os santos, ou seja, aqueles que Deus separou para si, nunca deixam de finalmente ser vitoriosos sobre todos os seus temores. Enquanto os ímpios, que não põem a sua confiança em Deus, são levados ao desespero. É assim a vida do crente. Deus guarda o crente, Deus provê para o crente, Deus cuida do crente, enquanto os ímpios, eles são assolados pelo desespero, porque não tem confiança em Deus. E nesta mesma linha de pensamento, Purkaiser diz que não há exército tão poderoso quanto um homem e uma mulher de Deus prostrados sobre os seus joelhos. Eu vou repetir. Não há exército tão poderoso quanto um homem e uma mulher de Deus prostrados sobre os seus joelhos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que pela oração enfrentamos exércitos que, humanamente falando, não somos capazes de enfrentar e triunfar na batalha. E então conquistamos isso pela glória de Deus. Quando um homem e uma mulher está de joelhos no chão, o inferno estremece. Quando um homem e uma mulher está de joelhos no chão, batalhas são vencidas. Quando um homem e uma mulher está de joelhos no chão, filhos são tirados das mãos de Satanás. Quando um homem e uma mulher está de joelhos no chão, Deus traz para perto de si. Porque Ele sabe como agir de forma plena. Nós não sabemos. Nós somos falhos. Nós somos ignorantes muitas vezes. Mas Deus é pleno em seu poder. Deus é aquele que manifesta a sua glória de maneira extraordinária. Este verso demonstra que a oração, ele é a arma mais poderosa do mundo, uma vez que por ela unimos a fraqueza humana à onipotência divina pelo altar da terra, e ele é encontrado ao trono de Deus, e então Deus se manifesta de forma plena. Deus se manifesta de forma graciosa, ao seu tempo, conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Ele responde às nossas orações, seja ela de forma favorável ou não. Nós sempre estamos prontos para ouvir o sim de Deus. E quando Deus diz não? E quando Deus vira para você em sua oração e diz não? Nós argumentamos ou nós aquietamos e entendemos que não é tempo de Deus? Nós precisamos nos perguntar, porque nós queremos sempre o sim de Deus. E o maior erro da cristandade é ele fazer os planos antes de orar a Deus. Ele faz os planos, ele realiza os planos, e quando dá errado, a culpa é de Deus. Ele não pensa em orar primeiro, colocar diante de Deus, para depois então agir aquilo que ele está pensando. Ouvir se Deus está de acordo ou não, e então fazer para a glória de Deus. Mas ele vai no ímpeto da humanidade e faz, e arquiteta e monta. E quando dá errado, a culpa é de Deus. Foi Deus quem... Deus nem ouviu, Deus nem participou do projeto. E depois a culpa é de Deus. E depois é Deus quem é a pessoa culpada. Assim como Davi orou e Deus lhe respondeu, quando oramos, devemos ter a consciência de que aquele que está sentado no trono é quem responde a nossa oração a seu tempo e ao seu querer. Não é quando queremos, é quando Ele quer agir, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Devemos então entender de uma vez por todas a soberania de Deus. E o ensinamento deste verso é que quando um servo de Deus se prostra em oração, ele precisa confiar que Deus age de maneira certa, na hora certa, sempre com o propósito de glorificar o seu próprio nome. A resposta pode ser favorável, como eu disse, como pode ser não favorável.
mas sempre o nome de Deus vai ser glorificado. A terceira parte deste texto, desse salmo, está lá nos versos 5 e 6, que diz o seguinte: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E aqui nesse verso nós podemos ver a inabalável confiança dos servos de Deus. O salmista então ele continua desenvolvendo o seu salmo, expressando a sua confiança em Deus. Ele não está no palácio, mas ele está em uma tenda improvisada. Lembra que ele teve que sair às pressas? Lembra que ele teve que sair fugido? Então ele já não está mais no palácio, protegido pelo palácio. Ele está agora em uma tenda improvisada no deserto. Embora ele esteja cercado por seus inimigos e com grande parte do seu povo se rebelando contra ele, ainda assim ele consegue deitar e dormir. No deserto, fora do palácio, fora a guarda palaciana, fora os soldados de elite da guarda do rei, ele consegue deitar e descansar em paz, porque o Senhor é quem o protege. Neste aspecto, nós devemos atentar para a palavra de Werbs, que ele diz o seguinte: ele diz que quando não conseguimos dormir, não devemos contar as ovelhas, mas devemos conversar com o pastor. Olha que colocação sábia. Quando não conseguimos dormir, não devemos contar as ovelhas. Em outras palavras, quando não conseguimos dormir por causa dos problemas, não devemos nos ater aos problemas. Devemos direcionar ao pastor. Devemos apresentar os problemas ao pastor. E ele nos trará a solução para a sua própria glória. E muitas das vezes, será que nós fazemos isso? Vamos ser sinceros conosco. Será que nós agimos dessa forma? Será que nós nos voltamos para Deus, crendo que Deus é Deus de fato? Ou nós somos, às vezes, incrédulos? Eu não vou orar não, porque Deus está tão distante. Não, meus irmãos. O mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que opera hoje e que vai continuar operando no futuro até a volta do Cordeiro. Enquanto o Cordeiro não voltar, Deus vai continuar fazendo. E depois que o Cordeiro voltar, nós vamos continuar glorificando Ele junto com o Cordeiro na glória. Nós precisamos entender isso como povo de Deus. Como cristãos, nós temos que ter esse entendimento de que servimos um Deus extraordinário. Um Deus que faz coisas insondáveis. Um Deus que livrou o seu povo por vários momentos na história. Deus não vai livrar o povo dele agora? Não, meus irmãos, Deus continua trabalhando. Lembre-se, não conte os problemas. Dirija-se ao pastor. Em outras palavras, o que por Kaiser está querendo dizer para os servos de Deus é que devemos nos voltar para Deus em oração e colocar a nossa preocupação diante daquele que pode nos ajudar verdadeiramente. Deus pode, o homem não. Como eu disse, nós somos falhos, Deus não. Em sua narrativa, então, nesse salmo, o salmista se coloca diante de Deus, de Israel, de maneira confiante. Pois ele diz, deito-me e pego no sono. E aqui então nós vemos o que? Nós vemos a bondade e o cuidado de Deus em cuidar daqueles que Ele chamou. E é um cuidado de maneira plena, pois em meio a uma grande circunstância, e Hernando Dias Lopes vai dizer que essa era uma circunstância medonha que ele estava enfrentando. Problema dentro da sua casa, o povo se rebelando contra ele e uma nação inteira se voltando contra ele. E ele estava refugiado basicamente em uma tenda improvisada no deserto. E aí o pastor Hernandes ele vai além ainda dizendo que muitos nem sequer conseguiriam deitar-se, muito menos pegar no sono. Outros se deitam, mas não conseguem dormir, e muitos só conseguem dormir mediante medicamentos. Essa é a realidade da sociedade hoje. Os problemas vêm, as pessoas perdem o sono, as pessoas não conseguem solucionar o problema, e aí elas se entregam aos medicamentos. Elas se entregam aos depressivos, elas se entregam às situações que acham que vão resolver, mas só vão afundar mais o poço. Só vão arruinar mais a situação, em vez de voltarem-se para Deus. Infelizmente, esta é a realidade de muitos na sociedade hoje.
Mas aqui neste salmo nós vemos o salmista expressar a plena confiança que ele tem diante do Senhor. Pois ele se deitou em uma cama improvisada, em uma tenda improvisada, e tendo as estrelas como seu teto, mas ele tinha a mão de Deus como seu travesseiro. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo lá fora. Ele estava preocupado em estar em Deus. Ele estava preocupado em ter relacionamento com Deus. Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa preocupação? Como podemos ver, tudo ao seu redor estava em crise, mas havia paz em seu coração. Isso levou o salmista à confiança de que ele iria acordar, porque ele estava guardado em Deus. Ele dorme, ele pega no sono, mas ele tem a plena certeza de que ele vai acordar. Isso demonstra que um novo dia traz novas possibilidades, traz novas perspectivas e novas esperanças. E aqui eu quero mencionar algo muito importante para nós cristãos acerca da esperança, porque a esperança cristã, ela é algo concluído. A esperança cristã é algo já realizado, não é a expectativa de algo que vai acontecer como o mundo pensa. Não é essa expectativa, mas é algo definido, pronto e concluído pelo Senhor que governa todas as coisas. É algo já realizado, é algo já feito, é algo já definido. Nós não esperamos por algo que ainda vai acontecer. Nós esperamos só estar com Deus na glória, porque tudo que tem que acontecer vai acontecer, porque já está feito, já está determinado, já está realizado de uma vez por todas. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 30, verso 5, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Podemos chorar, podemos nos magoar, podemos sofrer durante a noite, mas no amanhecer nós vamos ver a alegria, porque ela vem do Senhor. Amados, não é o sono seguro que sustentava Davi, mas o Senhor. Não era o sono que estava sustentando ele, eram as mãos de Deus que estavam com ele. E este é um ensinamento importantíssimo para os cristãos do tempo em que estamos vivendo. É um ensinamento extraordinário, porque devemos colocar então a nossa confiança em quem? Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, conforme Davi o fez. E o verso 6, ele apresenta a declaração de um homem experiente, um guerreiro que já havia enfrentado um urso, matado um leão, um guerreiro que já tinha derrotado o gigante Golias, o filisteu que tinha desafiado o Deus de Israel, e neste fato, neste momento, Davi se volta para Deus. Era o mesmo homem que Deus levantou para matar um urso, para matar um leão, para matar o gigante Golias, mas agora ele estava em humilhação diante de Deus. Ele estava humilhado diante de Deus em adoração. Ele estava humilhado diante do Senhor em adoração. Então nós vemos que o conteúdo deste verso, nós podemos que ele não tinha medo dos milhares do povo que estavam em posição contra ele, porque ele estava guardado em Deus. Em outras palavras, ele não tinha medo daquelas pessoas que estavam se levantando e que estavam se rebelando com Absalão, mas ele estava seguro em Deus. Ele estava seguro no Senhor, porque Deus era com ele. Ele tinha plena consciência que o povo que havia seguido Absalão, conforme vemos em 2 Samuel 15, mas ele tinha também mais confiança ainda de que Deus, e em Deus ele estava seguro. Ele sabia do que ele iria enfrentar. Ele sabia que uma nação inteira estava vindo contra ele, mas ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia como ele estava crendo. Então, nós vamos para o nosso quarto ponto e encerramos esse salmo, que são os versos 7 e 8, que diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. E aqui nesses versos nós podemos ver então a resposta do Todo-Poderoso, que ela vem no tempo certo. Nesses últimos versos do Salmo, então, o salmista clama intensamente, pois ele pede ao Senhor para que ele se levante. E o levantar de Deus, meus irmãos, tem muito a nos dizer. Em especial neste momento, o levantar de Deus é de forma gloriosa. Esta é uma súplica para a libertação que está contida no parte A do verso 7. E aqui Deus se levanta e os inimigos caem por terra. Os planos são frustrados e a sua derrota é certa. Quando ele se levanta,
não há quem possa impedir Deus de agir. Quando ele se manifesta, não há quem faça alguma coisa para impedir Deus de agir. Vocês lembram de Egito? Vocês lembram dos midianitas? Vocês lembram quando eles tocaram a trombeta, o que aconteceu com os inimigos? Quando Deus se levanta, a vitória é certa. Quando Deus se manifesta, dele se glorifica a si mesmo. Os seus inimigos caem por terra, os planos são frustrados e a derrota dos inimigos é certa. Ao olharmos então para a palavra de Deus, nós vemos como Deus tem se levantado através dos séculos para livrar o seu povo. Como eu disse, lembramos do Egito. Faraó, a maior potência do mundo na época, caiu diante de Deus. Caiu diante de Deus. Deus agiu, Deus manifestou as suas maravilhas, então Deus, o que ele fez? Ele livrou o povo que estava preso no Egito, pelo seu poder, pela força do seu braço forte, é o que a Bíblia diz. Deus livrou dos midianitas através de Gideão. Deus também livrou das nações estrangeiras que se levantaram contra o povo, mas todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus na história foram frustrados. E até hoje é assim, meus irmãos. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles são frustrados. Não é da maneira que o povo pensa, não é como o povo quer, mas é como Deus quer e faz para a sua própria glória. Não devemos, então, esquecer que este mesmo Deus que livra e protege o povo, ele é um Deus que ele também levanta povos estrangeiros para trazer o seu povo que está fora do seu caminho para si mesmo. Nós devemos lembrar que esse mesmo Deus que cuida é um Deus que traz povos inimigos para trazer o seu povo para perto de si. Nós vamos ver isso lá em Jeremias, capítulo 1, versos 13 a 16. Quando Jeremias tem a visão da panela fervente do norte, e ele pergunta: o que vês? Vejo uma panela do norte. E ele fala: do norte eu trarei a destruição, porque o meu povo se desviou de mim. É o mesmo Deus, irmãos. O Deus que manifesta a sua glória de forma a preservar, mas o Deus que manifesta a sua glória de forma a destruir. Esse é o mesmo Deus. E Jeremias relata muito bem esses fatos no seu livro. Quando você parar, começa a ler o texto de Jeremias com atenção para você como Deus trabalhou em favor do seu povo, de forma favorável e muitas das vezes de forma desfavorável. Em que diz respeito ao povo, não em que diz respeito a Deus. Porque o povo sempre olhou para Deus, ao Deus que protege, o Deus que cuida, o Deus que guarda. E quando Deus levanta uma nação inimiga para trazer o seu povo, que está em outro caminho para si, aí as pessoas deixam de olhar para Deus. Não devemos ser assim. Nós devemos estar atentos ao que a palavra de Deus diz. Esta não é a situação aqui neste salmo. Ele é o Deus que guarda o rei Davi e que o protege em uma crise. E nessa crise o salmista ele tem a segurança de confiar nesse Deus, pois ele nunca falhou, ele sempre cuidou do seu povo de maneira extraordinária, pois ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que cuida do seu povo de forma soberana. E aqui então, igreja, precisamos olhar para a palavra de Deus e ter plena confiança de saber que Deus é o Deus que quando se levanta, ele se levanta para cuidar. Ele se levanta e a terra treme. Ele se levanta e o mar se agita. E os poderosos, então, eles são perturbados. Quando Deus Todo-Poderoso se levanta, ele se levanta para proteger e cuidar do seu povo, neste caso aqui, do Salmo 3. Em seguida, então, nós vemos Davi clamar por salvação. E é interessante notar que Davi sabia que, mesmo sendo atacado por seus inimigos, como feras selvagens, como feras selvagens e como atrozes fatos contra Deus, Davi tinha segurança de que ele estava guardado em Deus. Ele tinha plena segurança de que ele estava guardado em Deus e que nada iria acontecer com ele. Hernando Dias Lopes diz que esses que atacavam eram como leões desdentados, ou seja, eles não poderiam fazer nada. Nada, absolutamente nada, contra o rei Davi. Quando o inimigo parece mais perigoso, quando se sente mais forte, é justamente neste momento que Deus então se levanta e salva, impondo aos inimigos uma incontestável derrota na situação. Aqui então, nessa porção do texto, nós vemos que Deus é aquele que traz a derrota a Absalão e ao seu exército.
E aí então Davi retorna a Jerusalém, ele reassume o trono, e assim a história da redenção marcha resolutamente até que o filho de Davi nascesse em Belém, na casa do pão, para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Senhor. Ele nasceu em Belém, casa do pão significa Belém, para ser o Salvador, para atrair para si todos quantos ele quis. Por fim, vemos Davi concluindo o seu salmo com uma solene declaração e um cuidado de Deus em sua soberania. E João Calvino vai dizer a respeito disso, ele vai dizer algo extraordinário, porque ele diz que salvação e livramento se encontra somente em Deus. Somente em Deus nós podemos encontrar salvação e livramento. Somente em Deus. Meus irmãos, é Deus quem planeja, é Deus quem executa a salvação, é Deus quem faz tudo. Dizendo isso de outra maneira, salvação não é obra de esforço humano, mas da graça divina, pois é Deus quem escolhe, chama, justifica e glorifica aquele a quem Ele quer. E nós vamos ver isso, onde? Lá em Romanos capítulo 8, verso 30, que diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a obra da redenção é única e exclusiva de Deus. Só Ele pode redimir. Neste caso, então, nós podemos ver que o conceito de salvação pelos méritos humanos é falso, é uma falácia. O texto em tela diz claramente que somente Deus é quem tem a capacidade de salvar. Só Deus, meus irmãos, pode salvar. Só Deus providenciou a nossa salvação. Salvação não é resultado de mérito humano, nem mesmo da conquista das obras, como alguns pensam, mas sim uma oferta imerecida da graça de Deus. Isso é salvação. Nós não merecemos, mas por amor e por graça Ele nos chamou. Charles Haddon Spurgeon diz que é Deus quem escolhe o povo, chama o povo pela graça, motiva-o pelo seu espírito e sustenta o seu povo pelo seu poder. Tudo é obra de Deus. Nada é acerca de nós mesmos. Como o pastor Jonathan dizia, tudo é acerca de Deus. Não é acerca de você, não é acerca de mim, é acerca de Deus. A obra da salvação é dele. Aprove a Deus glorificar o seu nome na salvação, para atrair o seu povo para si. Por fim, a parte B do verso 8, nós vemos o salmista fazendo uma intercessão generosa. Ele poderia não fazer intercessão nenhuma, afinal o povo estava o perseguindo, o povo estava querendo a sua morte, mas olha o posicionamento de Davi. Ele diz, ele ora, na parte B do verso 8, sobre o teu povo, a tua bênção. Ele intercede pelo povo. E aqui vemos a preocupação do rei com o povo. Não somente consigo mesmo. Ele ora por aqueles que outrora estavam lhe perseguindo. Ele intercede por aqueles que estavam perseguindo. Ele ora por aqueles que foram leais à sua causa. E não só isso, ele invoca a bênção divina por toda a nação, e inclui também aqueles que eram rebeldes. Esse é o posicionamento de um rei. Esse é o posicionamento de um homem de Deus. Ele ora não só por quem o persegue, mas por quem, aliás, não só por quem está ao seu lado, mas também por aquele que está o perseguindo. Aqui então nós podemos fazer uma relação de Davi com Jesus, pois o Senhor também sofreu conspiração. O Senhor ele sofreu perseguição, ele sofreu falsas acusações, ele sofreu até a traição. Todo o povo que um dia o adorou na entrada de Jerusalém, balançando as palmas, jogando os ramos no chão para que o Senhor passasse, todos aquele povo que conspiraram contra o Senhor, outrora, Jesus orou por eles. E aí nós comparamos Davi com o Senhor. O povo que virou as costas para o Senhor diante de Pilatos e conspiraram contra ele, receberam a bênção da oração pelo próprio Senhor. Mesmo assim, esse Senhor, o Senhor que nós servimos, ele intercedeu por eles e ele rogou para todo o povo. Será que nós temos essa atitude? Será que nós nos colocamos como Davi se colocou, como outros homens que a palavra de Deus apresenta se colocou em relação aos inimigos? Ou nós queremos que eles vão para o inferno? Nós queremos a morte para eles? A Bíblia nos ensina constantemente. O Salmo nos ensina de forma extraordinária.
E por isso eu concordo com aquilo que Lutero diz, que a Bíblia ela é um compêndio teológico de toda a Escritura. Nós aprendemos como nos relacionarmos com Deus através dos Salmos. Nós aprendemos isso, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela é eficaz. Por isso, então, aqui nós vemos que Davi aponta para a atitude do Senhor em intercessão por aquele povo. Davi não só reassume o trono para esmagar os rebeldes, não, ele assume o trono e ora por eles para que haja restauração. E aqui o pastor Hernandes Dias Lopes menciona algo extraordinário, citando Alan Harman. Ele diz o seguinte, que Alan Harman diz que os problemas pessoais de Davi não turvaram a sua visão espiritual em relação ao povo. Os problemas espirituais que ele estava enfrentando não fez com que ele ficasse cego em relação ao povo, mas ele clamou a Deus para que havesse transformação no povo. Ele clamou a Deus para que havesse restauração. Davi, então, nos leva a olhar para o Senhor Jesus, quando Jesus estava na cruz, Lucas 23, 34, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Da mesma forma que Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando estava sendo apedrejado, virou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele então encerra o seu salmo com uma sublime oração de intercessão, de louvor pelo seu povo. E eu concluo dizendo, todos os conflitos que venhamos a ter, principalmente os familiares, devem ser resolvidos quando eles nascem, a fim de que não criem raízes, nem produzam frutos amargos para os filhos de Deus que estão em Cristo Jesus. Todos os problemas devem ser solucionados quando eles nascem. Às vezes é ruim? É claro que é ruim. Às vezes é difícil? É claro que é difícil. Mas problemas são feitos para serem resolvidos. E a melhor maneira de resolver é dialogar. É conversar. É pôr, como diz, os panos em pratos, ou os panos em pratos limpos. Aí nós vamos construir. E agora, só algumas aplicações e eu encerro. Quando sofremos perseguições, o que fazer? Quando você sofre perseguição, o que fazer? E eu te dar um conselho. Nem toda oposição é prova do abandono de Deus. Nem toda perseguição que você sofre é prova de que Deus te abandonou. Quando a oposição aumenta, não significa que Deus se afastou. Muitas vezes é um sinal de que estamos no centro da vontade de Deus. É bem diferente do que na maioria das vezes pensamos. O que fazer quando sofremos perseguições? A dor da traição, ela é real, mas ela não pode afastar o Senhor. Ela tem que te aproximar do Senhor. Deus é o nosso escudo e a nossa glória. Será? Deus não é apenas o que resolve o problema. Ele é a nossa identidade. Davi perdeu o trono, perdeu o povo, mas uma coisa ele não perdeu: Deus. Ele não perdeu Deus. Ou seja, os problemas não separaram Davi de Deus. Para nós, os problemas que enfrentamos não podem nos separar de Deus. Tenha isso em mente. Fé, meus irmãos, ela deve começar com porém. Como assim, pastor? Olha o que o salmista diz no Salmo. Porém, tu, Senhor. Uma expressão adversativa que diz muito. Ah, os problemas são grandes. Porém, tu, Senhor, és poderoso. Ah, Senhor, não consigo. Porém, tu me dá forças para conseguir. Nós temos que ter essa atitude. Deus é quem faz tudo. Porque Deus é fiel, Deus é quem continua no controle, e Deus não mudou, Ele é o governador e o criador da história. E por fim, e último, aplicação, Deus responde no tempo certo. Deus se levanta na hora certa, não é quando você quer e nem quando eu quero. É quando Ele quer. Deus nunca atrasa, Ele sempre tem um propósito. Atraso não é sinônimo de que Deus te deixou. Atraso é sinônimo de que Deus tem um propósito e Ele está trabalhando na sua vida. Ele está tratando com você acerca de alguma circunstância.
mas Ele nunca olhou para trás como nós, finitos, olhamos. Nós pensamos no meio cronológico. Deus não. Deus é infinito. Existem duas expressões na Bíblia que as pessoas confundem muito: Kairos e Cronos. Cronos, tempo cronológico, você calcula. Kairos, tempo infinito. Deus é quem governa, Deus é quem determina quando, onde e com quem vai acontecer. Isso é Kairos. É diferente de Cronos. Cronos, todos nós vivemos diariamente. Você sai da sua casa do seu trabalho, você cronometra o tempo, você chega no seu trabalho, trabalha e volta, cronologicamente. Cronos. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus trabalha com Kairos, infinito e eterno, e Ele sabe como governa a sua e a minha vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E tenha isso em mente, que Deus aqui, com o salmista Davi, ele estava agindo de forma Kairos, no tempo dele, conforme ele queria fazer. Amém, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos exaltar o Seu nome porque, através do salmo que Davi escreveu, Senhor, este salmo de lamento, nós podemos olhar para as nossas vidas e para a nossa realidade e vermos se de fato estamos confiando em Deus, como o Teu servo, o rei Davi, se voltou em humilhação diante de Ti em confiança, Pai. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos confiantes em Ti, que o Senhor volte os nossos olhares para Ti, Senhor, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Sem o Senhor nós não conseguimos nada, mas com o Senhor nós somos dependentes mais do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos a olharmos, ó Senhor, para Ti como Davi olhou, em plena confiança, em pleno descanso, sabendo que o Senhor é o Deus que governa sobre todas as coisas. Abençoe, Senhor, os meus irmãos que aqui estão, as minhas irmãs, esses adolescentes, os jovens, que o Senhor possa abençoar de forma soberana e que eles possam entender a altura, a largura e a profundidade do Senhor, ó Pai, porque Tu és um Deus que chama e és um Deus que guarda. Tu és um Deus que chama e é um Deus que corrige. Tu és um Deus que chama e é um Deus que preserva para o louvor da Sua própria glória. Usa, Senhor, os Teus filhos, através, ó Senhor, da Sua palavra, através do ímpeto, Senhor, de confiar em Ti, para que uma sociedade corrompida, para que uma sociedade apática, Senhor, olhe e contemple a diferença daqueles que Te servem e daqueles que não Te servem. Abençoe o Teu povo, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, Senhor, que se entregou voluntariamente no Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Assim eu oro e abençoo este povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua própria glória. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.